Começa a julgar na próxima terça-feira se aceita ou não a denúncia da PGR contra o chamado Núcleo 2 dos acusados de tentativa de golpe de Estado. A Luciana Amaral vem ao vivo trazer os detalhes. Lu, vamos lembrar do que se trata esse caso? Para quem fala Núcleo 2, do que a gente está falando, vamos relembrar o que é esse caso e contar qual é a expectativa para esse julgamento. Boa noite novamente. Olá, muito boa noite a você, a todos que nos acompanham aqui na CNN neste sábado. Pois é, esse núcleo agora, que é chamado de segundo núcleo da denúncia da Procuradoria-Geral da República, é formado de pessoas que supostamente, atuavam em ações para sustentar uma permanência ilegal, ilegítima do então presidente Jair Bolsonaro no poder, mesmo com a eleição, então, de presidente Lula, do presidente Lula, depois das eleições de 2022. É chamado de segundo núcleo porque o primeiro foi o da denúncia acatada algumas semanas por parte da primeira turma, que inclusive envolvia diretamente Jair Bolsonaro. Então, esse julgamento para ver se a primeira turma aceita ou não a denúncia da PGR, esse julgamento começa na terça-feira, pode se estender até o dia seguinte. Vai seguir um rito bem parecido até com o que a gente já vem acompanhando. Por exemplo, o relator Alexandre de Moraes vai ler o parecer dele, vai ter a sustentação oral por parte do Procurador-Geral da República, Paulo Gonet. Também essa sessão vai ser presidida pelo comandante ali, pelo presidente da primeira turma, o ministro Cristiano Zanin. Claro, vai ter também um espaço para a defesa dos denunciados apresentarem seus argumentos, cerca de 15 minutos para cada um, e aí, se tiver maioria ou unanimidade para acatar a denúncia, os denunciados vão se tornar réu e vão então responder a exatamente um processo judicial na primeira turma do STF. Ao fim do processo como um todo, os réus podem ser absolvidos ou condenados, e aí sim cabe a cada ministro ver qual pena que eles devem receber. Dentro desse segundo núcleo estão vários ex-assessores do então presidente Jair Bolsonaro, assessores bem próximos a ele, e também pessoas que na época trabalhavam no Ministério da Justiça, por exemplo. Ô, Luciana Amaral, o ministro Alexandre de Moraes, do STF, mandou para a prisão domiciliar o terceiro preso da chamada lista crítica de condenados pelo 8 de janeiro. Explica para a gente essa decisão, por gentileza. Débora, essa decisão afeta Sérgio Amaral Rezende, de 54 anos de idade. Ele faz parte de uma lista, junto com outros 19 presos, que são considerados pela Associação dos Familiares e Vítimas do 8 de janeiro como casos, como pessoas que enfrentam situações graves de saúde. O Sérgio, por exemplo, segundo a defesa dele, tem pancreatite que evoluiu com necrose, infecção hospitalar, hérnia umbilical e anemia profunda. Por isso, então, a defesa dele estava pedindo que ele fosse para prisão domiciliar, o que foi concedido agora por Alexandre de Moraes. Esse homem, ele tinha sido foi condenado a 16 anos e 6 meses de prisão. Ele estava cumprindo a pena na Papuda, que é a grande penitenciária daqui de Brasília, mas então agora, diante dessa situação de saúde dele, está permitido que ele cumpra, pelo menos por enquanto, o restante da pena em casa. E vale dizer, Moraes, ele também já tinha tomado uma atitude semelhante com outras duas pessoas que faziam parte dessa lista, que também são consideradas com graves problemas de saúde. Volto contigo no estúdio. Muito obrigada, aniversariante do dia, Luciana Amaral. Nunca é demais dizer parabéns pelo seu aniversário. Obrigada, Luciana Amaral. Vou chamar a nossa analista e âncora também, Basília Rodrigues. Basília, agora sim, com mais calma, seja bem-vinda ao Agora CNN. Bom, tudo jóia. Queria falar contigo, então, sobre essa questão e sobre a expectativa, sobre esse julgamento da semana que vem. Sabemos que o núcleo 1 havia uma expectativa maior, porque é o núcleo das estrelas políticas, no qual foram julgados Jair Bolsonaro, Braga Neto, mas agora vamos ver se acatam a admissibilidade ali
da denúncia do núcleo 2. Gostaria que você falasse um pouco sobre esse núcleo 2. Assim como o núcleo 1, Débora, a expectativa de recebimento de denúncia pelo Supremo Tribunal Federal. Os advogados dizem que têm ótimas expectativas, que acham que será uma oportunidade de apresentar as defesas, algo pelo qual eles se ressentem muito. Dizem que ao longo do processo até aqui não foi possível ler todo o texto deste processo, não foi possível ser ouvido em detalhes. Então, nessa etapa que é de recebimento de denúncia, como você ou talvez a Luciana tenham dito, é de admissibilidade, é só uma etapa protocolar. Eles vão tentar utilizar como uma forma de se defender ponto a ponto das acusações. Então, o que poderia ser só mais uma etapa protocolar acaba virando um julgamento dos casos em si. Isso para fins práticos, porque você vai revisitar todas as acusações e ouvir por parte da defesa as alegações trecho por trecho, parte por parte, né? Ali, entre os julgados que são investigados, hoje denunciados e podem virar réus, estão ex-servidores do Palácio do Planalto que assessoravam diretamente o ex-presidente Jair Bolsonaro, ex-servidores também do Ministério da Justiça, entre eles o de maior destaque, o ex-diretor da PRF, Silvinei Vasquez. Um ingrediente, um componente diferente nesse julgamento da segunda etapa é que Felipe Martins, que foi chefe da assessoria internacional da Presidência da República na gestão de Bolsonaro, conseguiu autorização de acompanhar presencialmente este julgamento. Então, isso pode dar um tempero a mais, né? Diferente de saber quem são as pessoas somente pelo que está escrito no papel ou pelo que foi visto em tantas reportagens feitas nesses últimos anos. É diferente ter a pessoa sobre a qual há expectativa de virar réu em um processo no Supremo Tribunal Federal, a presença dela diretamente dentro do plenário, frente a frente com os magistrados. É importante a gente observar que o ministro Zanin, que é o presidente dessa turma, assim como foi na outra etapa, reservou três reuniões para decidir sobre o recebimento desta denúncia. É que antes de julgarem mesmo o recebimento da denúncia, tem aquela etapa protocolar, até mais protocolar do que esta, preliminar, em que os advogados fazem algumas alegações sobre o processo. Eles voltarão a falar sobre o que consideram ser a condição de impedimento de alguns dos ministros que estão no julgamento, como o próprio relator Alexandre de Moraes. Voltarão a falar também da inadequação do foro ser no Supremo Tribunal Federal. Então, são preliminares já superadas na etapa de julgamento do primeiro grupo, mas que agora voltam a ser ali destrinchadas tanto pelos advogados quanto também pelos magistrados. E só para a gente deixar bem esclarecido qual é a diferença do primeiro para o segundo grupo. Este grupo, de acordo com a Procuradoria-Geral da República, atuou diretamente para sustentar a permanência ilegítima do ex-presidente Jair Bolsonaro no poder, mesmo após a derrota nas eleições de outubro de 2022. Entre as acusações aqui estão aquelas barreiras nas rodovias em que, de acordo com as investigações, não houve de fato um interesse, uma ação da PRF para desobstruir as vias. Além disso, o assessor de assuntos internacionais da Presidência da República, Felipe Martins, é acusado de ter sido um dos auxiliares de Bolsonaro a manusear a chamada minuta do golpe.